I feel like it's astronaut in a rocket. I feel like it's astronaut. Olá, meus amores, muito bom dia. Vamos lá para as nossas atividades de hoje. Tia Vanúzia gostaria de convidar vocês para viajarem hoje no mundo da nossa história. Vamos lá estudar hoje a disciplina de história e a gente vai aproveitar e vai para artes também. Ok? Tia Vanúzia gostaria de pedir para vocês pegarem o livro didático de vocês de história. Abram aí nas páginas 8 e 9. A gente até já viu em sala de aula essa página 8 e 9. A gente já estudou sobre os primeiros grupos humanos. Tia Vanúzia, inclusive, gostaria de pedir que vocês leiam novamente essa página toda aí, para vocês ficarem espertos em como viveram os primeiros grupos humanos. Afinal de contas, o modo como todas essas pessoas viveram há tanto tempo atrás influencia diretamente em nosso modo de vida. A nossa formação começou aqui, lá naqueles primeiros povos. Então nós temos um pouquinho de tudo que esses primeiros povos viveram, né? Interessante isso. Aí vocês vão continuar vendo aí nas páginas 10 e 11. Vocês vão fazer a leitura novamente desse estudo da história. A gente viu que esse passado, ele nos ajuda a entender como a gente vive hoje, os nossos costumes, as nossas práticas. Tudo isso começou lá há muito tempo atrás. E que existiram mudanças, existiram também permanências. Mais mudanças, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai vivendo a um ritmo bem acelerado. O tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, né? Os nossos celulares, as nossas casas, os gostos musicais vão mudando. Os carros não são os mesmos de há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então tudo vai mudando com o passar do tempo, né? Vai evoluindo. A gente viu inclusive aí nessa página 10 que essas transformações, esses acontecimentos, eles podem acontecer de curta duração, uma coisa que aconteceu há pouco tempo. A média duração, né, mais ou menos 5, 10 anos, como a moda, como a música, como um carro, como um celular, por exemplo. E existem também aquelas mudanças de longa duração, que são centenas e milhares de anos, que é o que a gente está estudando agora na nossa disciplina de história. Ok? Então a gente observou também essas paisagens aí da página 11, observando imagens de curta, de média e de longa duração, né? Então é sempre interessante a gente viajar na nossa história para a gente até compreender um pouquinho da nossa história. Aí agora, combinando com o que a gente está estudando em história, a gente vai para a disciplina de artes. E lá na disciplina de artes a gente vai conversar um pouquinho sobre as linguagens da arte. As artes visuais, a dança, a música, o teatro. A arte é uma necessidade humana de se expressar, de colocar para fora tudo que ele está sentindo, tudo que ele está vivendo. Quem compõe uma música está sentindo tudo aquilo que compôs. Quem pinta, quem dança, quem trabalha no teatro, todas as expressões artísticas, tudo isso é uma expressão humana, é uma necessidade humana. Então, Tia Vanúzia gostaria de pedir para vocês analisarem essas imagens que Tia Vanúzia vai colocar aí na tela. É do nosso livro de artes, só que Tia Vanúzia percebeu que eu não consegui entregar a vocês, a gente não teve tempo, né? Na última aula Tia Vanúzia entregou até as 5 disciplinas principais, faltou artes, não deu tempo de Tia Vanúzia entregar, mas está lá na escola. Eu acho que essa aula dá para vocês fazerem por aqui pelo celular somente. Mas aí na próxima aula de arte, Tia Vanúzia vai pedir para vocês irem lá na escola pegar, tá bom? O livro de vocês de arte. Então, o que é que a gente vai estudar na disciplina de artes? A gente vai estudar a expressão que nos torna humanos. A gente vai começar essa unidade 1. Olha que unidade linda. Um universo de sons, gestos e imagens. Então, o nosso universo, ele é repleto de arte. Tem arte por todo lado, nos sons, nos gestos, no teatro. Então, vocês vão observar essa imagem aí da página 10 do livro didático de artes, que diz assim: a expressão nos torna humanos. Desde os tempos em que moravam em cavernas, os seres humanos criam artisticamente. Cantam, dançam, pintam, modelam, tocam instrumentos musicais e interpretam personagens. Observem aí as imagens.
Os seres humanos pré-históricos realizavam pinturas rupestres durante cerimônias que podiam ser acompanhadas de música e dança. Essas pinturas eram feitas com carvão, planta, terra colorida, entre outros materiais. As pinturas podiam ser feitas com as mãos ou com pincéis. Aí todo mundo já sabe o que é pintura rupestre, né? Pintura rupestre são pinturas feitas sobre rochas. Aí continuando nessa página 11 diz assim, olha, o teatro, o que é o teatro? O teatro é resultado da necessidade dos seres humanos de preservar a história de seus antepassados e relembrar os feitos históricos de pessoas importantes para a comunidade. O teatro começou assim, era uma encenação da história dos antepassados. Veja que interessante isso. Em sua origem, a dança estava relacionada às cerimônias religiosas e rituais de caça. Nessas ocasiões, também eram encenados feitos heróicos de antepassados e pessoas importantes para a comunidade. Um dos instrumentos musicais mais comuns usados nas cerimônias pré-históricas era, sabe o quê? A flauta. E aí nessa imagenzinha embaixo mostra assim, olha, o instrumento musical mais antigo já encontrado em uma escavação arqueológica foi uma flauta, com cerca de 40 mil anos de existência. E ela foi feita com ossos. Virando a página, observa aí que linda essa imagem que Tia Vanusa vai colocar aí para vocês verem na tela do celular da televisão de vocês. Vejam aí essa imagem. É a imagem de uma pintura rupestre feita há milhares de anos lá na África. E vocês continuem apreciando essa imagem e percebam aí qual atividade está representada nessa imagem. O que será que está acontecendo? Veja aí com muita atenção. Continue observando essa imagem. Como foi que você descobriu essa atividade? O que é que vocês acham que essa pessoa, esse animal aí que aparece, o que será que eles estão fazendo? Então a gente consegue observar, né, que essa imagem é uma caçada. E por que é possível perceber isso? É possível perceber porque tem um homem lá em cima e observe que esse homem, ele está usando um instrumento de arco e flecha enquanto persegue o animal. Então as pinturas rupestres, elas são muito importantes. Elas estão entre as primeiras manifestações artísticas da humanidade. Elas eram feitas em cavernas ou em paredões de rochas ao ar livre. Por meio da análise das pinturas rupestres, é possível conhecer melhor as atividades dos grupos humanos pré-históricos. Então, graças às pinturas rupestres, a gente conseguiu compreender melhor o que aconteceu com os primeiros povos. Aí, como é que eles faziam as pinturas nas cavernas? Como era que eles faziam? Observem aí, ó. Mexendo com elementos da natureza, os antigos seres humanos descobriram que existiam materiais que produziam cores. Esses materiais são chamados de pigmentos. A partir disso, eles criaram tintas, retirando os pigmentos das plantas, raízes, sementes, pedras, carvão e terra colorida. Essas tintas eram usadas para desenhar e pintar em diversos tons de cores. E aí a gente vai agora para a nossa atividade especial de hoje. Vocês vão ser uns verdadeiros artistas. E essa atividade vai ser muito divertida. Pode chamar a família toda para ajudar vocês nessa tarefa. Observem aí, a tarefa de hoje começa dizendo assim: você sabia que existem pigmentos fáceis de encontrar e que podem transformar em tintas para fazer pinturas? Aí tem o urucum, é uma planta muito usada pelos indígenas brasileiros nas suas pinturas. Na linguagem tupi, urucum quer dizer vermelho. Tem a cúrcuma, que é uma planta. Quando sua raiz é secada e moída, produz um pó na cor amarela, que pode ser usado também para pintar. E ainda existe, pessoal, o pó do café, que a maioria das pessoas toma todos os dias, também serve como pigmento para fazer tinta na cor marrom. E aí,
Gostaram? Que tal a gente fazer uma experiência e criarmos as nossas próprias tintas com pigmentos dos que vimos acima? A gente vai usar, sabe o quê? A gente vai usar o urucum, que é muito comum na casa de todos nós. É com urucum que é feito o coloral, que a gente usa para dar cor aos alimentos. Aí observe aí o que é que a gente vai usar. I feel like it's astronaut in the ocean. I feel like it's astronaut. I feel like it's astronaut in the ocean. Roger, we confirm. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around, see my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call. Vocês podem utilizar o pó do café se vocês quiserem criar um desenho com a cor marrom. Vocês podem usar o urucum para fazer a cor vermelha. Podem usar o cúrcuma para fazer um desenho com a cor amarela. Tia Vanúzia fez um experimento rapidinho, somente com a cor vermelha, utilizando o urucum, a cola branca e um pouquinho de água. Mexe e aí vocês podem fazer arte à vontade. Vocês podem inclusive fazer com as 3 cores. Pode usar o cúrcuma, se vocês tiverem em casa, que é um temperinho, né, amarelo. Vocês podem usar esse temperinho, esse pó amarelo, para fazer o desenho com a cor amarela. Pode usar o pó de café para colocar também a cor marrom. E pode usar somente também o urucum, que é o coloral, para fazer com a cor vermelha, tá bom? Como a gente não está em nossa sala de aula, vocês podem usar um pedaço de papelão, que o papelão é mais forte. E aí vocês vão usar a arte que vocês pensarem, imaginarem. Usem a criatividade, usem a imaginação. Usem essas 3 cores aí, se vocês tiverem na casa de vocês. Se não tiver, use o que tem na casa de vocês aí, tá bom? E não deixem de fazer a nossa obra de arte de hoje. Começamos em história, vimos como foi que surgiram os primeiros povos. E aí lá desses primeiros povos a gente veio para a arte. E aí a gente viu a expressão artística dos primeiros povos na criação das pinturas rupestres. Então essa é a nossa aula de hoje. Um feliz dia, muita inspiração e até amanhã. Tchau, tchau!